Olá pessoal, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como fornecer ao laboratório informações para que eles te entreguem peças bem adaptadas e com um perfil de emergência adequado. Bom, isso é um desenho esquemático de um preparo e, na maioria das vezes, os nossos términos estão subgengivais, ou seja, sempre que possível, mantenha os términos supragengivais, vai facilitar muito mais a sua vida. Mas, se não tem como, vamos ver então uma maneira de entregar ao laboratório informações para que ele possa identificar no modelo o que é tecido gengival e o que é dente, já que quando ele recebe o modelo de gesso é tudo de uma cor só. Então, se isso está tudo junto, não dá para saber o que é dente. O que é tecido gengival? Uma das formas de fazer isso, então, é afastar a gengiva de modo que eu consiga ver, como nesse modelo, o que é dente, o que é o término do meu preparo, o que está além do término e o que é tecido gengival. Bem, vamos conversar um pouquinho por como conseguir moldagens dessa forma. Uma das maneiras de conseguir isso é afastando a gengiva para que o material de moldagem penetre entre o seu término, entre o preparo e o tecido gengival. Mas como fazer isso? Se você usar um fio afastador bem fino e colocar dentro do sulco, nós vamos ter então término, gengiva. Só que às vezes o tecido gengival ele fecha esse espaço e o material de moldagem não consegue penetrar. É por isso que uma das melhores técnicas que eu conheço é usar dois fios. A gente usa então um fio um pouco mais grosso, o segundo fio um pouco mais grosso, e deixa esse fio inserido parcialmente. Metade dentro do sulco, metade fora do sulco por 5 a 7 minutos. Por quê? Assim que eu remover esse fio, o meu tecido vai manter afastado e o material vai conseguir copiar. Bem, se eu conseguir colocar o primeiro fio no fundo do sulco, coloquei o segundo fio e deixei isso por 5 ou 7 minutos, o resultado que eu vou ter é algo parecido com isso. O que eu faço agora? Bem, é simples, faça a sua moldagem pesada e, após isso, é muito importante que você crie caminhos para que o material fluido saia sem comprimir o tecido. Uma das formas que eu encontrei de obter excelentes resultados é criar canaletas nas proximais, principalmente dos dentes onde eu estou trabalhando. Essas canaletas servem para o excesso de material fluido escoar e não comprimir o meu tecido. Uma coisa que eu gosto de fazer também é remover a parte do material denso que está em contato com o término do meu preparo. Para que isso? Na verdade, eu quero que, ao colocar a minha moldagem de volta, eu tenha um espaço em que o material leve vá copiar o meu término e não o denso. Eu tenho uma capacidade de reprodução de detalhes muito maior. Olha como funciona. Eu removo o segundo fio e venho com um material leve. Alguns fabricantes, como a Ihler, possuem consistências diferentes de material fluido. Esse é o fluido light. Você coloca no término, pressiona um jato de ar, ele penetra dentro do sulco. Olha nessa imagem, eu removo o segundo fio e já venho com um material leve light. Ele penetra dentro daquele sulco com um pequeno jato de ar. Eu pego agora um leve que tem uma consistência um pouco mais grossa, né, que é o regular, coloco na moldeira e em um único passo levo em boca. Depois que eu renovo, respeitando o tempo recomendado pelo fabricante, na maioria das vezes, quando esse material ele penetra dentro do sulco, até o primeiro fio sai na moldagem. Ou seja, isso quer dizer que você copiou todo o seu término. Eu tenho imagens como essa de um modelo onde eu identifico o que é preparo e o que é tecido gengival. Uma última dica para vocês é o seguinte: na maioria das vezes a gente acha que copiar o término já é o suficiente, mas nem sempre. Vamos imaginar que você mandou um trabalho para o laboratório e o laboratório identificou que nesse ponto aqui é o término do seu preparo. Então o laboratório fez o dente, mandou para você, você prova em boca. Mas se você fizer um afastamento gengival,
será que essa coroa está bem adaptada? Será que ela está aquém ou está além do seu término? Como então garantir que o laboratório tenha informações para que isso não aconteça? Basicamente, quando você estiver então lá em boca realizando a sua moldagem, se você conseguir reproduzir o término, você dá ao laboratório informações que lhe permitam reproduzir uma precisão no selo marginal, que é o que a gente chama de adaptação. Mas o seu perfil de emergência não é o suficiente. Para eu conseguir informar ao laboratório dados suficientes, de modo que ele produza uma peça com precisão no selo marginal, que esteja bem adaptada e que tenha um perfil de emergência adequado, eu preciso copiar para além do término. Nessa imagem vocês estão vendo aqui, ó, esse desenho é exatamente o término do meu preparo. Esses riscos na vertical mostram a quantidade da moldagem que é copiada para além do término. Por que eu preciso disso? Para que o laboratório consiga reproduzir um perfil de emergência correto. Gostaram da dica? Desejo boa sorte a vocês, boas moldagens, o laboratório vai ficar super feliz e o seu paciente também. Um abraço.